Olá, meu nome é Susana e estou aqui para compartilhar uma história que mudou minha vida para sempre. Aos 62 anos, eu achava que tinha um relacionamento sólido com meus filhos. Eu tinha orgulho deles. Cada um se tornou um adulto bem-sucedido. Tivemos nossos altos e baixos como qualquer família, mas eu acreditava que tínhamos um laço construído com base no amor e na confiança. Eu moro na minha casa há mais de 30 anos. É mais do que apenas paredes e um teto. Está cheia de memórias, aniversários, feriados e as risadas dos meus netos. Esta casa era meu santuário, um lugar onde me sentia segura e querida. Mas, à medida que comecei a envelhecer, notei mudanças sutis no comportamento dos meus filhos. Eles apareciam com mais frequência, sempre com sorrisos e palavras doces, oferecendo-se para me ajudar a me mudar para um lugar menor. No início, pensei que era um gesto de amor. Eles falavam sobre como mudar para um lugar menor tornaria a vida mais fácil para mim. Agradeci a preocupação deles, mas no fundo senti uma pontada de desconforto. Conforme eles começaram a organizar meus pertences, notei a avidez deles. Pareciam mais interessados no que eu tinha do que no meu bem-estar. Ignorei, convencendo a mim mesma de que eles estavam apenas animados para ajudar, mas o sentimento incômodo não desaparecia. Mal sabia eu que as intenções deles estavam longe de serem nobres. Eles estavam tramando algo que viraria meu mundo de cabeça para baixo, e logo eu descobriria o quão profunda era a traição deles. Ao continuar a refletir sobre aquelas conversas iniciais, não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Meus filhos, que eu criei para serem compassivos e responsáveis, pareciam estar perdendo de vista o que realmente importava. Lembro-me de uma tarde, sentada à mesa da cozinha, tomando chá enquanto eles remexiam nas minhas coisas. Mãe, esta cadeira é tão velha, é hora de deixá-la ir, disse minha filha Emília, seu tom alegre, porém insistente. Olhei para a cadeira, aquela em que eu me sentava para ler histórias de ninar para eles. Ainda tem vida nela, respondi, um toque de defesa se insinuando na minha voz. Pensem como será mais fácil em um espaço menor, interveio meu filho Tiago, seus olhos percorrendo a sala, provavelmente já imaginando como poderia reorganizar os móveis. Tentei manter a calma, mas as palavras pareciam um empurrão suave em direção a um penhasco. Eu não podia deixar de me perguntar, eles estavam realmente cuidando de mim ou havia uma agenda oculta? Os dias se transformaram em semanas e as visitas deles se tornaram mais frequentes. Eles conversavam sobre me mudar para uma adorável casa de repouso, um lugar que já haviam pesquisado. Você teria tantas atividades, mãe. Seria divertido, argumentou Emília, seu entusiasmo palpável. Mas eu não queria diversão. Eu queria minha casa. Eu não queria me sentir como um fardo ou um projeto. Cada vez que eles mencionavam isso, eu sentia um aperto no peito. Meus instintos gritavam que eu precisava lutar pela minha vida, minha independência e minha casa. Uma noite, decidi confrontá-los. Por que vocês estão tão ansiosos para me mudar? Eu não estou pronta para isso, disse eu, minha voz firme, mas trêmula. Tiago trocou um olhar com Emília. Mãe, é apenas o que é melhor para você. Estamos preocupados com você ficar sozinha. Sozinha? Eu tenho amigos, eu tenho meu jardim. Esta casa é minha vida, exclamei, desesperada para que eles entendessem. Mas as respostas deles foram evasivas, envoltas em uma aparência de preocupação. Nós só queremos o que é melhor para você, reiterou Emília, suas palavras cortando mais fundo do que eu esperava. Foi então que as peças começaram a se encaixar. E se tudo isso fizesse parte de um plano maior? Eu sabia que precisava cavar mais fundo para descobrir suas verdadeiras intenções. Senti uma centelha de determinação se acender dentro de mim. Lembrei-me de uma conversa que tive com uma velha amiga, alguém que sempre acreditou em mim e na minha força. Decidi procurá-la, esperando que ela pudesse me trazer alguma clareza. Ao discar o número dela, senti uma mistura de ansiedade e esperança. Mal sabia eu que a verdade logo viria à tona, e eu perceberia o quão forte eu realmente era. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Eu não conseguia afastar a sensação de que meus filhos estavam conspirando contra mim. Procurei minha velha amiga, Linda, para pedir conselhos. Nós nos conhecíamos desde que nossos filhos eram pequenos, e a sabedoria dela sempre me acalmava. Quando a encontrei para um café, abri meu coração. Linda, eu simplesmente não entendo por que meus filhos estão me pressionando para me mudar. Parece que eles estão mais interessados em vender minha casa do que em cuidar de mim.
Ela ouviu atentamente, sua testa franzida de preocupação. Susana, você conversou com ele sobre como realmente se sente? Eu tentei, mas eles continuam me ignorando. É como se eles já tivessem esse plano em andamento. Linda se inclinou para mais perto. Sabe, se eles estão tentando te tirar daí, talvez valha a pena verificar sua situação legal. Você tem seus documentos em ordem? As palavras dela me atingiram em cheio. Eu não tinha pensado na escritura da minha casa. Eu sempre tive a intenção de passá-la para meus filhos, mas a maneira como eles estavam agindo me fez reconsiderar tudo. Depois do nosso encontro, fui para casa e vasculhei meus arquivos. Encontrei a escritura guardada em uma pasta. Meu coração acelerou quando percebi que eu ainda era a proprietária total da minha casa. Uma sensação de poder me invadiu, mas esse poder foi rapidamente ofuscado pela ansiedade. E se meus filhos descobrissem que eu sabia? Eles estavam tão focados em me fazer concordar com seus planos que nem consideraram que eu poderia revidar. Naquela noite, decidi confrontá-los novamente. Eu queria colocar todas as minhas cartas na mesa, mas desta vez eu viria preparada. Reuni meus pensamentos, ensaiando o que diria. Enquanto esperava que eles chegassem, meu coração batia forte. Quando eles entraram, cumprimentei-os com um sorriso calmo, mascarando a tempestade que se formava dentro de mim. Eu estive pensando muito sobre nossas conversas, comecei, escolhendo minhas palavras com cuidado. Quero falar sobre o futuro e a minha casa. Tiago parecia desconfortável. O que você quer dizer, mãe? Quero dizer que percebi que eu ainda sou a dona desta casa. Nunca transferi a escritura para ninguém. Seus rostos mudaram de confusão para choque. Do que você está falando? Perguntou Emília, sua voz trêmula. Estou dizendo que não vou a lugar nenhum. Esta é a minha casa e pretendo mantê-la. Um silêncio pesado encheu a sala. Observei suas expressões mudarem, sua surpresa inicial se transformando em algo mais sombrio, frustração e raiva. Como você pode fazer isso conosco? Explodiu Tiago. Nós estávamos apenas tentando ajudar. Ajudar ou tomar? Retruquei, minha voz firme. Vocês planejaram isso pelas minhas costas, achando que eu não notaria. Eu mereço mais do que isso. À medida que a tensão aumentava, senti uma onda de confiança. Eu estava reivindicando minha narrativa, defendendo minha posição contra a traição deles. Mas, assim que pensei que tinha a vantagem, eles começaram a se esforçar para recuperar o controle da situação. Os olhos de Emília se estreitaram. Você vai se arrepender disso, mãe. Nós só queremos o que é melhor para você. Melhor para mim ou melhor para vocês? Contestei. Não vou deixar que me manipulem para uma decisão que não quero. O confronto nos deixou todos abalados, mas eu sabia que tinha dado o primeiro passo para reivindicar minha vida. Eu não seria uma vítima nesta situação. Eu podia sentir a maré virando, mas precisava de mais do que apenas determinação. Eu precisaria de um plano e de aliados ao meu lado. Ao sair da sala, percebi que não estava lutando apenas pela minha casa. Eu estava lutando pela minha dignidade, minha independência e meu direito de escolher como queria viver. E a jornada estava apenas começando. Após aquele confronto explosivo, eu sabia que precisava agir rapidamente. Meus filhos estavam abalados, mas eu podia sentir a determinação deles em recuperar o controle. Eu não podia mais deixá-los me manipular. Tive que reivindicar meu poder e lutar pela minha casa. Procurei Linda novamente, perguntando se ela poderia me conectar com seu advogado, alguém em quem eu confiava e que entendia minha situação. Linda concordou e marcou uma reunião para a semana seguinte. Nos dias que antecederam essa reunião, senti uma mistura de ansiedade e expectativa. Passei horas revisando todos os documentos que consegui encontrar relacionados à minha casa, extratos de hipoteca, registros de impostos e a escritura original. Cada pedaço de papel me lembrava da vida que construí, das memórias que guardava e do amor que dediquei à minha casa. Finalmente, o dia da reunião chegou. Ao entrar no escritório do advogado, senti uma onda de alívio me invadir. A familiaridade do ambiente parecia reconfortante, e eu estava grata por ter alguém do meu lado. Obrigado por vir, Susana, disse ele, apertando minha mão. Linda me informou sobre sua situação. Vamos revisar tudo. Enquanto eu explicava a minha situação, pude sentir o peso do mundo sendo retirado dos meus ombros. Compartilhei como meus filhos estavam tentando me empurrar para uma casa de repouso e vender minha casa. Ele ouviu atentamente, assentindo enquanto eu falava.
Primeiro e mais importante, é bom que você ainda tenha a escritura, disse ele. Isso lhe dá uma posição forte. Podemos trabalhar em uma estratégia para garantir que seus direitos sejam protegidos. Senti uma centelha de esperança. O que devo fazer a seguir? Reúna evidências das intenções deles, aconselhou ele. Mensagens de texto, e-mails, qualquer coisa que mostre que eles não estão agindo no seu melhor interesse. Também prepararemos uma declaração legal descrevendo seus desejos para que não haja confusão no futuro. Saí da reunião me sentindo fortalecida. Pela primeira vez em semanas, senti que estava assumindo o controle da minha vida. Eu sabia que tinha força para revidar e estava determinada a expor a verdade. Nos dias seguintes, me concentrei em documentar tudo. Revirei meu telefone, capturando as conversas que refletiam seus planos. Cada mensagem parecia uma adaga, revelando suas verdadeiras intenções. Senti uma mistura de raiva e tristeza ao perceber o quão longe eles estavam dispostos a ir para tomar o que era meu. Enquanto reunia essas evidências, comecei a formular um plano. Eu queria confrontar meus filhos novamente, mas desta vez estaria armada com a verdade. Eu precisava que eles vissem que suas ações tinham consequências. Decidi convidá-los para jantar, um gesto que me permitiria criar uma atmosfera confortável enquanto me preparava para o confronto. Passei o dia cozinhando seus pratos favoritos, esperando criar uma sensação de normalidade. Quando eles chegaram, cumprimentei-os com um sorriso, mascarando minhas verdadeiras intenções. Sentamo-nos à mesa de jantar e observei enquanto eles se serviam, aparentemente inconscientes da tempestade que se formava sobre a superfície. Depois que terminamos de comer, decidi que era hora de revelar minhas cartas. Eu andei pensando, comecei, minha voz firme, sobre nossas conversas e o futuro. Tiago e Emília trocaram olhares, suas expressões mudando de casuais para cautelosas. Reuni algumas informações, continuei, e quero compartilhar meus pensamentos com vocês. Enquanto eu apresentei as evidências que havia coletado, observei seus rostos mudarem de surpresa para raiva. Eles não podiam mais negar suas intenções, e a tensão na sala se adensou. Eu não vou me mudar para lugar nenhum, declarei, minha voz firme. Esta é a minha casa, e não vou deixar que vocês a tomem de mim. As reações deles foram imediatas. O rosto de Emília ficou vermelho de raiva, enquanto Tiago parecia atordoado. Como você pôde fazer isso conosco? Ele gritou. Depois de tudo que fizemos por você. Isso não é sobre vocês, respondi, mantendo minha posição. Eu mereço viver minha vida nos meus próprios termos, não sob a sombra da ganância de vocês. O confronto se intensificou. As emoções afloraram enquanto eu deixava claro que não recuaria. Pude ver a percepção surgindo neles. Eles haviam me subestimado. Quando a noite chegou ao fim, senti uma mistura de vitória e apreensão. Eu havia defendido minha posição, mas sabia que isso estava longe de terminar. Meus filhos não desistiriam facilmente, e eu tinha que estar preparada para o que viesse a seguir. Mal sabia eu que este era apenas o começo de uma batalha que testaria a minha força e determinação como nunca antes. Os dias que se seguiram ao nosso confronto acalorado foram preenchidos com uma tensão desconfortável. Meus filhos haviam recuado, mas eu podia sentir a tempestade se formando. Eles não eram do tipo que desistia facilmente, e eu sabia que estavam tramando seu próximo passo. Passei meus dias fortalecendo minha determinação. Revisei meus documentos legais, organizei minhas evidências e me preparei para as consequências inevitáveis. Eu estava decidida a não deixar mais o medo ditar minha vida. Passei muito tempo sendo passiva, e agora era hora de tomar uma posição. Uma noite, recebi uma ligação do meu advogado. Susana, acho que devemos ser proativos. Podemos entrar com uma medida protetiva para impedir que seus filhos tentem forçá-la a ir para uma casa de repouso, ele sugeriu. A confiança dele me deu um impulso. Vamos fazer isso, respondi, minha determinação se solidificando. Quero que eles entendam que não serei intimidada. Preparamos a papelada necessária e senti um peso sair dos meus ombros. Foi fortalecedor saber que eu estava tomando medidas legais para proteger minha casa e minha independência. Alguns dias depois, recebi uma visita dos meus filhos. Eles estavam mais contidos desta vez, seu comportamento contrastando fortemente com a raiva anterior. Eu podia ver que estavam tentando avaliar minha reação, talvez até tentando me manipular novamente. Mãe, precisamos conversar, disse Tiago, seu tom mais suave do que antes.
Não queríamos que as coisas saíssem do controle. Levantei uma sobrancelha, cética. É mesmo, porque para mim ficou bem claro que vocês queriam tomar o controle da minha vida. Emília interveio. Pensamos que estávamos te ajudando, só queremos o que é melhor para você. Senti a dor familiar da traição, mas desta vez eu estava resoluta. O que é melhor para mim é viver na minha própria casa, tomando minhas próprias decisões. Não serei um peão no jogo de vocês. Eles trocaram olhares e pude ver o desespero em seus olhos. Faremos o que for preciso para que isso funcione, disse Tiago. Mas eu podia sentir a ameaça subjacente. Não estou interessada nos seus termos, respondi firmemente. Vocês já mostraram suas verdadeiras cores. Estou entrando com uma medida protetiva para garantir que meus direitos sejam respeitados. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu quase podia sentir o mundo deles desmoronando. Você não pode fazer isso, disse Emília finalmente, sua voz trêmula. Eu já fiz, afirmei, meu coração acelerado. Vocês não me deixaram escolha. O confronto atingiu o ponto de ebulição quando o desespero dele se transformou em raiva. Eu podia ver seus planos se desfazendo diante dos meus olhos. Eles estavam perdendo o controle que pensavam ter sobre mim. Nos dias que se seguiram, recebi ligações de amigos, alguns oferecendo apoio, outros expressando preocupação com meus filhos. Não acredito que eles tentariam fazer isso com você, Susana, disse uma amiga. Você sempre foi uma mãe tão amorosa. As palavras deles ressoaram em mim, reforçando minha determinação. Percebi que tinha uma rede de pessoas que ficariam ao meu lado, e isso me deu força. Então chegou o dia que eu estava tanto esperando quanto temendo. Meu advogado ligou para informar que meus filhos haviam decidido contestar a medida protetiva. Eles não estavam dispostos a recuar, e eu sabia que esta batalha estava apenas começando. Enquanto me preparava para os próximos procedimentos legais, senti uma onda de ansiedade me invadir. Mas por baixo dessa ansiedade havia uma determinação feroz. Eu não ia deixar a ganância dos meus filhos ditar meu futuro. No dia da audiência, cheguei ao tribunal com o coração acelerado. Eu estava ansiosa, mas resolvida. Estava pronta para me defender na frente do juiz. Sabia que tinha que apresentar meu caso de forma clara e confiante. Quando meus filhos entraram, suas expressões eram uma mistura de desafio e desespero. Eu podia ver que eles estavam tentando projetar uma imagem de preocupação, mas eu sabia a verdade por trás de seus motivos. A audiência começou, e enquanto eu ouvia os argumentos dos meus filhos, senti uma onda de raiva. Eles me pintaram como alguém incapaz de tomar decisões por mim mesma, tentando retratar suas ações como protetoras. Mas então chegou a minha vez. Levantei-me, minha voz firme enquanto falava sobre minha vida, minha casa e meu direito de escolher. Apresentei as evidências que havia reunido, destacando seu comportamento manipulador. Enquanto falava, pude ver o juiz se inclinando, ouvindo atentamente. Coloquei meu coração em minhas palavras, determinada a transmitir a verdade da minha situação. Quando terminei, o silêncio no tribunal pareceu pesado. Eu havia exposto tudo, e agora cabia ao juiz decidir. O veredito determinaria não apenas meu futuro, mas também a dinâmica do meu relacionamento com meus filhos. Senti uma mistura de medo e esperança, sabendo que o que quer que acontecesse a seguir moldaria o resto da minha vida. Os momentos que se seguiram pareceram uma eternidade. O juiz levou seu tempo, revisando as evidências e ouvindo ambos os lados. Eu podia sentir meu coração acelerar enquanto estava sentada no tribunal, minhas mãos tremendo ligeiramente. Eu havia colocado meu coração e alma no meu caso, e agora tudo estava nas mãos de outra pessoa. Finalmente, o juiz falou. Após revisar as evidências e considerar os testemunhos de ambas as partes, eu concluo que Susana tem o direito de permanecer em sua casa. A medida protetiva é concedida. Uma onda de alívio me invadiu. Senti lágrimas brotarem nos cantos dos meus olhos, mas rapidamente as pisquei para longe. Eu lutei pela minha casa e minha independência, e naquele momento me senti vitoriosa. Mas, quando olhei para meus filhos, vi a raiva e a incredulidade em seus rostos. Eles me subestimaram e agora estavam lidando com a realidade de suas ações. Mãe, isso não acabou, disse Tiago, sua voz baixa e tensa enquanto saíamos do tribunal. Vamos encontrar uma maneira de fazer você ver a razão. Balancei a cabeça, meu coração pesado. Vocês precisam entender que eu não sou o problema aqui. Vocês traíram minha confiança e é hora de enfrentarem as consequências de suas ações. Ao sair do tribunal, senti uma sensação de empoderamento.
Eu me defendi e estava pronta para reivindicar minha vida. Mas eu sabia que o caminho à frente não seria fácil. A brecha entre nós havia se alargado e eu precisaria navegar pelas consequências com cuidado. Nas semanas seguintes, tirei um tempo para refletir sobre meu relacionamento com meus filhos. Foi doloroso aceitar que a ganância deles havia ofuscado o amor que uma vez compartilhamos. Comecei a focar em reconstruir minha vida, cercando-me de amigos que me apoiavam e me envolvendo em atividades que me traziam alegria. Comecei a ser voluntária em um centro comunitário local, ajudando outras pessoas necessitadas. Era gratificante retribuir e encontrei novas amizades florescendo no processo. Eu estava redescobrindo meu senso de propósito e isso era libertador. Mas ainda havia momentos de tristeza. Eu sentia falta da conexão que um dia tive com meus filhos, das risadas e das memórias que compartilhamos. Eu sabia que precisava ter uma conversa com eles, para expressar como me sentia, mas estava hesitante. Temia a rejeição deles, mas também sabia que sentimentos não resolvidos apenas prolongariam a dor. Uma noite, decidi convidá-los para jantar novamente. Eu queria criar um espaço seguro, onde pudéssemos conversar abertamente. Passei horas preparando seus pratos favoritos, esperando que a familiaridade da comida caseira suavizasse a tensão. Quando eles chegaram, a atmosfera estava densa com palavras não ditas. Sentamo-nos para comer e pude ver a hesitação em seus rostos. Finalmente, quebrei o silêncio. Quero falar sobre o que aconteceu. Isso tem sido difícil para todos nós. Emília olhou para o prato, enquanto a expressão de Tiago era reservada. Mãe, achávamos que estávamos te ajudando, disse ele, sua voz tensa. Eu sei que vocês acreditavam nisso, respondi gentilmente, mas a maneira como fizeram isso me magoou profundamente. Senti-me traída pelas mesmas pessoas que criei para serem compassivas. Seus olhos encontraram os meus e pude ver um lampejo de compreensão. Nós não percebemos como isso te afetaria, admitiu Emília, sua voz mal audível. Eu entendo que vocês estão preocupados, mas mereço ser tratada com respeito e dignidade, disse eu, meu coração doendo. Quero reconstruir nosso relacionamento, mas tem que ser baseado em honestidade e confiança. Enquanto conversávamos, pude sentir as barreiras começando a cair lentamente. Eles compartilharam seus medos sobre meu envelhecimento e o desejo de me proteger, e eu expressei minha necessidade de autonomia. No final da noite, demos passos hesitantes em direção à cura. Não foi uma resolução completa, mas parecia um começo. Quando eles saíram naquela noite, senti um vislumbre de esperança. O caminho à frente seria longo, mas eu estava comprometida em reconstruir o que havia sido quebrado. Percebi que essa jornada não era apenas sobre reivindicar minha casa, era sobre reivindicar minha família, meus relacionamentos e, finalmente, a mim mesma. Eu aprendi que lutar pelo que é certo pode levar a caminhos inesperados, e às vezes esses caminhos te trazem de volta para onde você realmente pertence. Nas semanas que se seguiram, o processo de reconstrução foi gradual, mas significativo. Eu procurava meus filhos com mais frequência, convidando-os para um café ou jantares casuais. Cada encontro era um passo em direção à cura, e embora as conversas fossem muitas vezes difíceis, elas eram necessárias. Uma tarde, sugeri que dessemos um passeio no parque próximo, um local favorito da infância deles. O ambiente familiar pareceu despertar memórias, aliviando a tensão entre nós. Enquanto caminhávamos pelo caminho ladeado de flores, compartilhei histórias da infância deles, lembrando-os do amor que sempre esteve presente, mesmo em meio à turbulência recente. Lembro-me da vez em que vocês dois tentaram construir uma casa na árvore e acabaram com uma pilha de madeira e muitas risadas, disse eu rindo. Vocês estavam tão orgulhosos daquela estrutura, mesmo que ela não ficasse de pé. Eles riram e por um momento o peso de nossos conflitos recentes se dissipou. Foi um lembrete do laço que uma vez tivemos e que poderíamos recuperar. Com o passar dos dias e semanas, notei uma mudança em meus filhos. Eles pareciam mais dispostos a ouvir e a entender minha perspectiva. Começaram a reconhecer a importância da minha independência e pude ver a mudança em suas atitudes. Uma noite, Tiago me surpreendeu com uma visita. Ele trouxe uma pequena planta em um vaso, uma suculenta vibrante. Pensei que você gostaria disso para o seu jardim, disse ele, sua voz hesitante, mas sincera. Eu sorri, tocada pelo gesto. Obrigada, Tiago. É linda.
Enquanto conversávamos, ele se abriu sobre seus próprios medos em relação ao envelhecimento e ao futuro. Acho que eu só queria ter certeza de que você estava bem, admitiu ele, mas agora vejo que estava fazendo tudo errado. Eu agradeço isso, respondi, mas é importante para mim saber que ainda posso cuidar de mim mesma. Eu preciso dessa independência. Ele assentiu, e pela primeira vez em muito tempo, senti um senso de compreensão entre nós. Emília logo seguiu o exemplo, visitando com seu próprio pequeno sinal de boa vontade, uma foto emoldada da nossa família de anos atrás. Pensei que deveríamos nos lembrar dos bons tempos, disse ela suavemente. Enquanto relembrávamos o passado, senti as paredes que nos dividiam começaram a desmoronar. Foi um processo lento, mas cada pequeno gesto, cada conversa nos aproximava mais. Eventualmente, decidi organizar uma reunião de família, algo que não fazia há muito tempo. Convidei não apenas meus filhos, mas também amigos próximos e vizinhos. Eu queria criar um ambiente de amor e apoio, um lembrete da comunidade que me cercava. Naquela noite, enquanto as risadas enchiam minha casa, senti um calor que estava ausente há muito tempo. Meus filhos se misturaram com meus amigos, e eu podia vê-los rindo e se divertindo. Foi um pequeno, mas significativo passo em direção à cura de nossa família. Quando a noite estava terminando, reuni todos para um brinde. Quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite. A vida é imprevisível, e às vezes enfrentamos desafios que testam nossos laços. Mas através do amor e da compreensão, podemos superar qualquer coisa. Vivas ecoaram pela sala e senti uma onda de gratidão pelas pessoas em minha vida. Embora o caminho à frente ainda tivesse seus desafios, eu não estava mais com medo. Eu havia reconquistado minha casa, minha independência e minha família. Percebi que o amor pode resistir até mesmo às provações mais difíceis, desde que estejamos dispostos a nos comunicar e a ouvir. Nas semanas e meses que se seguiram, meu relacionamento com meus filhos continuou a se fortalecer. Aprendemos a falar abertamente sobre nossos medos e esperanças, e lentamente começamos a curar as fraturas em nossa família. Eu entendi que a jornada era contínua, e embora ainda houvesse solavancos pelo caminho, eu estava comprometida em nutrir os relacionamentos que mais importavam. No final, aprendi que o lar não é apenas um lugar. É onde o amor reside, onde as memórias são feitas e onde encontramos a força para enfrentar o que quer que a vida nos apresente. E nessa percepção, encontrei minha paz. Se gostou do vídeo, já deixe o like, curta, comente e se inscreva para não perder nenhuma história.